quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá ajuntando, para que se não faça coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, 1 a 2. Amados irmãos, amigos que nos ouvem, aleluia. Esta palavra, como nós já mencionamos, ela é digna de aceitação por ser a palavra do Senhor. Então, sem dúvida alguma, essa palavra, ela é forte, é a palavra de Deus que toca em nossos corações. Em relação ao dinheiro, o dinheiro está no âmago de muitos problemas das igrejas. Algumas delas até enchem seus cofres exigindo dízimos de seus membros para financiar estilo de vida e vidas extravagantes dos dirigentes da igreja. Muitos usam o dinheiro da igreja para construir grandes empresas. Aqueles que procuram seguir a Jesus precisam buscar a sua vontade no Novo Testamento, a sua orientação pela palavra em o Novo Testamento. Ali nós encontramos instruções dadas por apóstolos inspirados como exemplos de como as igrejas, ou a igreja do Senhor, obtinha e usava o dinheiro no serviço do Senhor. O que a Bíblia diz sobre as finanças da igreja? Ao entrarmos nesse assunto, será útil lembrarmos de dois princípios básicos sobre as igrejas do Novo Testamento. No plano de Deus, a igreja é o quê? Ela é um corpo espiritual. Muitos dos problemas das igrejas modernas hoje, relacionadas com dinheiro, são resultado de decisões humanas de deslocar o centro das atenções de sua missão espiritual para um interesse social. O Novo Testamento não fala de nenhum tipo de estrutura de organização ligando as igrejas. A hierarquia, ela enorme, são elas das denominações hoje. São tão comuns nesses dias, nunca são encontradas no Novo Testamento. Essas hierarquias que tem aí. A nossa igreja evangélica Missão Pentecostal, por exemplo, nós estamos aqui falando, nós temos congregações. O que rendeu a congregação é do que está dirigindo. Eu não tenho direito daquilo ali. Mas pastor, o senhor não construiu? Construí, porque Deus me deu graça, me deu vontade de fazer o trabalho do Senhor. Assim como Deus também faz isso no coração de muitas pessoas. De onde começou? Como veio? O Espírito Santo, ele inspirou as pessoas para isso. Então, não é o caso de muitas outras que tem hoje aí, que são elas, umas empresas. Quando no final do mês, aqueles dirigentes vai prestar conta com o pastor, com a secretária da igreja, congregações, traz para o templo central o rendimento, 10% para dar para o pastor presidente. É assim que funciona nessas igrejas aí. Já no nosso caso aqui, nós não temos renda, nós trabalhamos porque gostamos e queremos fazer o trabalho de Deus e nos sentimos num privilégio de estar num trabalho tão maravilhoso que é o trabalho de Deus, sem nós merecermos, sem ninguém merecer. Não tem nenhum bonito aqui na face da terra que seja merecedor, mas eles se acham merecedores porque estão na frente. Então, meu irmão, como as igrejas do Novo Testamento recebiam seu dinheiro? Normalmente das contribuições dos cristãos. As igrejas geralmente recebiam seu dinheiro, contribuições voluntárias dos membros. Pois está escrito, conforme o trecho que nós fizemos na leitura, que diz: quantas coletas que os santos faziam, fazei vós também. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vai juntando para que se não faça coleta quando eu for. 1 Coríntios 16, 1 a 2. Paulo deixa bem claro que era necessário. Normalmente, as igrejas tinham que sobreviver das contribuições dos cristãos. O pastor, a pessoa que está cuidando. Eu, particularmente, abri mão disso aí e trabalho voluntariamente, com alegria e prazer para o meu Deus, que é o que precisa de muitas pessoas também que têm esse mesmo conceito, essa mesma fé. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas vendiam e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade.
Atos 4, 34 e 35. Paulo ensinava que os cristãos deveriam dar voluntariamente e com alegria. Cada um contribuía segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7, glória a Deus, que cada um tem que contribuir proposto no coração. Não é uma quantia estipulada 10% conforme o Velho Testamento. Paulo não mencionou dízimo, Jesus não mencionou dízimo, ninguém no Novo Testamento nem mencionou dízimo como uma regra para que você seja abençoado nos dias atuais em que pregamos um Cristo que morreu na cruz gratuitamente para nos comprar. Ele derramou o seu sangue e assim já pagou tudo que era necessário. Nós não temos mais que pagar nada. Quando nós doamos, fazemos a nossa doação de oferta, é voluntária, segundo propôs no coração. Em caso de necessidade, tal como aquela causada por severa fome na Judéia, as igrejas pobres receberam assistência financeira das congregações mais prósperas de outros lugares, conforme Atos 11, 27 a 30. É isso que nós temos que seguir, a regra do que está escrito para os dias de hoje. Não pegar uma regra do Velho Testamento, querer colocar em prática para cobrar dízimos e assim nos tornarmos mais felizes do que os outros, e dizendo que se os outros, se eles não contribuírem, então eles são amaldiçoados, porque não estão contribuindo, estão roubando a Deus, usando um trecho do Velho Testamento, quando na verdade eles só querem tirar proveito. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, aleluia, aqui está a palavra do Senhor. Em caso de necessidade, tal como aconteceu lá na Judéia, as igrejas pobres receberam assistência financeira das congregações mais prósperas das outras igrejas. Atos 11, 27 a 30 está escrito. Mas seria, portanto, necessário hoje você contribuir para o seu pastor, ainda como no Velho Testamento, trazer os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, para ver se eu não abro a janela do céu e não venha sobre vós bênçãos tal, que venha suprir a necessidade. Irmão, isso seria certo hoje. Atos 11, 27 a 30 está escrito a respeito da profecia, fome em todo o império. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com o que tinha a sua necessidade. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja e, lógico, eles distribuíssem entre os irmãos. Irmão, aqui é diferente. A pessoa dá para o pastor que está lá, o lobo na frente da igreja, e ele consome tudo e precisa de 50 reais emprestado. Vá a ele para ver se ele tem para lhe dar. Ele não lhe empresta. É uma situação lamentável. Como as igrejas do Novo Testamento recebiam o seu dinheiro? Era para ajudar os pobres, em caso de necessidade, tal como aquela causada que eu acabo de dizer, severa fome na Judéia. Está aqui o exemplo. Atos 11, 27 a 30. É por isso que Paulo enviou instruções à igreja de Corinto, também mencionada em Romanos 15, 25 a 32. Ele enviou essas palavras porque era necessário essas palavras para que os irmãos pudessem também despertar. Em Romanos capítulo 15, Paulo falou da seguinte forma, observe bem, no capítulo 15, do versículo 15 ao versículo 32, me atrevi a escrever com toda franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote
o anunciar o evangelho que vem de Deus. E faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atrevi a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio da palavra e de ações. Glória a Deus. Pelo poder, o poder de sinais e milagres, pelo poder do Espírito Santo, assim viajo desde Jerusalém até a província da Ilíria. Tenho anunciado de modo completo o evangelho a respeito de Deus, para não construir sobre alicerces, colocando outro. Tenho me esforçado sempre para anunciar o evangelho nos lugares onde ainda não foi Cristo anunciado. Como diz as Escrituras Sagradas, aquele que anuncia a respeito dele, o verão. E os que não tinham ouvido falar sobre ele, o ouvirão e entenderão a respeito dessa situação de Paulo, dos discípulos, anunciarem o evangelho, recebiam suas ofertas, levavam uns aos outros, ajudavam uns aos outros e dividiam entre eles. Era um amor, era uma compaixão, era o Espírito Santo tocando na vida de cada um. Hoje, você só observa pastores ricos, lamentavelmente, estão imprimindo Bíblias para vender, para ganhar dinheiro. Não é de graça não é com o dinheiro que você dá não. É vendendo caro. Outros comprando aviões, andando para cima e para baixo, com um programa de televisão e pedindo dinheiro. É só um comércio. Em casos excepcionais, em casos de necessidade, tal como aquela que era causada pela severa fome lá na Judéia, os irmãos ajudavam uns aos outros. Aqui é só o pastor. O pior é que tem aqueles irmãos que, na verdade, eles dizem: eu não quero saber o que o pastor fez com o dinheiro, eu quero saber que eu dei. É uma ignorância brusca no coração de muitos por não conhecerem a palavra, por não viverem o evangelho de Cristo. Isso é uma lamentação que vai acontecer no futuro, quando alguns vão dizer: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não fizemos maravilhas, não pagamos dízimos. E Jesus vai dizer: nunca nem vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque Novo Testamento usava o seu dinheiro como? Para ensinar o evangelho. Desde que a missão principal da igreja espiritual em 1 Timóteo 3,15, não é surpresa que a igreja do Novo Testamento usasse seu dinheiro para espalhar o evangelho. É claro, exemplos desses empregos, dos fundos arrecadados, eles incluem o sustento financeiro de homens que pregavam o evangelho. É claro, 1 Coríntios 9, 1 a 15 está escrito. 2 Coríntios 11 e 8. Filipenses 4, 10 a 18. E dos que serviam como presbítero, 1 Timóteo 5, 17 a 18. Tudo isso aqui está contido na palavra. Tudo bem, mas para se alimentar o povo de Deus, cuidar dos irmãos, da igreja, e a riqueza está no céu. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ladrão e a ferrugem consomem, mas no céu. Eles não, eles fazem diferente. Ajunta na terra. Toma o que os pobres têm, 10% sem ter mais essa regra, e ficam lá se dando bem, e os pobres necessitados cada dia, nada de bênção, só maldição, porque não aceitaram a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que é de graça. Mateus capítulo 8, versículo 10, de graça recebeste, de graça dai. Para acudir também os santos necessitados, era isso. Quando os cristãos pobres necessitavam de assistência, o dinheiro da oferta era usado para acudir aqueles necessitados, conforme Atos 4, 32 a 37, 6, 1 a 4. Será que alguém está numa igreja, está sendo acudido no momento, está sendo revisado a sua vida, alguém está observando para ajudar? Aplicações, o que Deus autorizou para nossos dias. O que foi? Desde que a Bíblia registra tudo o que precisamos saber para servir a Deus de modo aceitável. Segundo Pedro 1 a 3, Judas 3, 2, e aí vai. Aqueles que hoje que procuram servir ao Senhor praticarão somente o que é autorizado no Novo Testamento.
Deus, ele não nos deu permissão para tentar melhorar seu plano. O modelo do Novo Testamento pode parecer muito simples e não sofisticado, mas as pessoas que estão rodeadas por imensos empreendimentos multinacionais, como nós sabemos, e muitos veem, mas os fiéis precisam contentar-se em fazer a obra de Deus à maneira de Deus. Nossa missão não é juntar grandes riquezas ou construir enormes organizações. Nossa missão é servir Jesus Cristo e mostrar a outros como fazer o mesmo. Os verdadeiros cristãos não estão interessados em competir com o mundo, mas simplesmente procuram agradar a Deus. As igrejas que seguem o modelo do Novo Testamento, meus amados irmãos e amigos, receberão seu dinheiro de contribuições voluntárias dos cristãos. Nos casos em que há mais irmãos pobres do que a congregação é capaz de ajudar, elas podem também receber assistência de outras congregações. É diferente. Então, este dinheiro será dedicado à obra do Senhor que ele autorizou. A principal missão da igreja sempre será espiritual, se lembre, alcançando os perdidos e edificando os salvos. Aleluia! Os recursos financeiros da igreja serão usados para cumprir sua missão de proclamar a pura mensagem do Evangelho de Cristo. Quando há casos de necessidade entre os discípulos, a igreja pode usar o dinheiro ofertado para dar assistência. Aí sim, quanto as igrejas mais prósperas sabem de tais necessidades das congregações mais pobres, elas podem fazer como as igrejas da Galácia, Macedônia e Acaia que fizeram. Ou seja, enviar dinheiro para ajudar seus irmãos mais pobres, conforme 1 Coríntios 16, 1 a 2, e 2 Coríntios 8, 1 a 4, ainda 9, 1 a 2. Irmãos, amigos, estas são as aplicações. O que Deus não autorizou para os dias de hoje, os dias atuais, é o que eles estão fazendo, lamentavelmente. Já examinamos o modelo encontrado nas Escrituras, glória a Deus, por isso estamos aqui, anunciando essa palavra. Se nota é que as igrejas de hoje estão autorizadas a receber e usar seu dinheiro do mesmo modo, só que as igrejas do Novo Testamento, e não tem permissão de Deus para fazer tais como elas fazem hoje, lamentavelmente. Aqueles que vão além da palavra de Cristo para fazer o que não foi autorizado, pecam contra ele. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, segundo João 9. Em resumo, meu irmão, basta dizer que na verdade que podemos fazer o que Deus permitiu e nada mais. Só que muitas pessoas, lamentavelmente, cada dia que se passa, eles vão ficando pior, enganando e sendo enganados. O inimigo enganando ele. Porque nós não temos esse direito de estar defraudando ninguém, nós temos o direito de estar contribuindo na causa de Deus e saber que em breve todos nós estaremos debaixo do chão. Se Jesus Cristo não vier logo, para nós nos tornarmos num corpo semelhante a Ele, que é o que está escrito, então vamos morrer, descer nas cordas, e aquele que não fez a vontade do Senhor vai para onde? A sua alma vai para onde? Essa é a questão. Por isso me chama a atenção de trazer aqui a palavra. Vamos orar ao Senhor. Abençoa poderosamente, meu Pai, a cada um que ouve a Tua palavra, que também todos nós sejamos inspirados pelo Espírito Santo do Senhor para contribuir conforme a Tua palavra. Senhor, obrigado, e que o Senhor continue conosco em o nome de Jesus. Te peço e agradeço desde agora e para sempre. Você que ora conosco, diga amém, e que Deus te abençoe e nos guarde hoje e sempre.